No livro de Lucas, não é Gênesis, Lucas, capítulo 3, capítulo 2. Você vai deixar sua Bíblia aí aberta, até eu chegar aí. Eu tenho dito aqui, nesses últimos dias, sobre o lugar, ele não é o problema. Eu vou repetir. Eu tenho dito aqui na Igreja Batista Tempo de Deus, nesses últimos dias, que o lugar, ele não é o problema, nem as pessoas que estão nesse lugar também são problemas, e também nem aquilo que nós temos neste lugar é um problema. O problema, na verdade, está em nós, que não seguimos o direcionamento de Deus, a orientação de Deus, e por isso fazemos escolhas que não deveriam ser feitas. Preste bem atenção na mensagem para você entender e ver que verdadeiramente o lugar não é o problema. Além do lugar não ser o problema, nem aquilo que vai acontecer também é problema. Eu vou repetir. O lugar não é o problema. E nem aquilo que vai acontecer também será um problema. Embora pareça para nós ser um problema. O que vai acontecer é apenas um instrumento de Deus para levar a cada um de nós para o propósito de Deus. Preste atenção que você vai entender. O lugar não é o problema. E nem o que vai acontecer também será um problema. Embora pareça, para muitos, aquilo que parece ser um problema, é apenas um instrumento de Deus, para levar você para o lugar que Deus escolheu, para o seu nascimento e o seu surgimento. Você que é empresário, você que almeja ser empresário, leva isso também para a abertura de empresa, de negócio. Tá bom? Vou repetir aqui de novo para você pegar. Aquilo que parece ser um problema, é apenas um instrumento de Deus para levar você para o lugar que Deus escolheu para o seu nascimento e seu surgimento. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, Lucas, Marcos, João, nos evangelhos, que Jesus nasceu. Mas para que houvesse o nascimento, a Bíblia diz que Deus prometeu, Gênesis 3,15. A Bíblia diz então que chega o tempo de Jesus nascer, ou seja, o verbo se fazer carne no meio de nós, ou entre nós. A Bíblia diz então que o anjo, Gabriel, vai à casa de Maria, e vai dizer a Maria que ela vai ser envolvida no poder do Altíssimo, pelo Espírito Santo, e ela então, a partir daquele momento, vai gerar o Filho de Deus. Jesus está dentro do ventre de Maria. Vão se passar 8 meses, preste atenção, 8 meses vão se passar. E a Bíblia diz que chegando nesse período de 8 meses, o governo romano vai dar uma ordem. E a ordem é que todos deverão ir para a sua cidade natal. Preste bem atenção, irmãos. É uma mensagem pequena, mas que vai falar muito com você.
A Bíblia diz então que José e Maria vão ter que fazer uma viagem. Uma viagem essa de 165 quilômetros de distância. Vou repetir. Uma viagem de 165 quilômetros de distância. Uma viagem que poderia ser fácil, ela não vai ser fácil. Por quê? Porque Maria está grávida de 8 meses. E o meio de transporte não é como hoje, é jumento. Além disso, há um calor exorbitante durante o dia. À noite, um frio extremo. Além disso, há montanhas. E a Bíblia diz que é obrigatório as pessoas irem aonde elas nasceram. E a Bíblia me diz que José, ele é da linhagem de Davi. Então ele vai ter que ir para a cidade. Ele vai sair de Jerusalém e vai para a Judeia, em Belém. A Bíblia diz que vai ele e Maria, e um menino no ventre. Estão eles indo, segundo a história, no decorrer do caminho, Maria começa a sentir contrações. Chegando na cidade, em Belém, a Bíblia diz que José vai procurar uma hospedaria, para que pudesse colocar Maria, sua esposa, para que ela pudesse então dar luz ao menino Jesus. Eu vou repetir. O lugar não é o problema. Porque embora pareça ser um problema, quem está te enviando para esse lugar é aquele que soluciona todos os problemas. Quem está enviando você para o lugar é aquele que tem condições de fornecer a você tudo aquilo que você precisa. A porta pode até fechar, mas quem está indo adiante é aquele que abre e fecha a porta. E se a porta fechou, ele é poderoso para abrir outra. Eu estou mostrando a você que o lugar não é o problema, porque quem enviou Maria, José e o menino Jesus para lá foi o Senhor. Quem guia a vida de um cristão é Deus. Pode haver decreto de governo, mas quem está indo adiante é Deus. Houve um decreto, é obrigatório, tem que ir, tem que alistar. A Bíblia diz que eles estão indo. Chegando na cidade, vão bater na porta. Chegaram em Belém, mas não sabia o lugar específico que o menino ia nascer. Então o que José faz como bom marido? Começa a bater na porta das hospedarias. E a Bíblia diz que ele bate na porta, e batendo, os hospedeiros vão dizer: está fechado. Por que está fechado? Porque todos estão vindo para cá, como vocês. Eles querem cumprir a ordem do governo. Eles precisam se alistar. A Bíblia diz, juntamente com a história, que José continua a procurar. Preste bem atenção, meu lindo. Embora a porta esteja fechando, eu aprendo com José que eu não posso parar de procurar. Tem pessoas que pararam só porque uma porta fechou, só porque 2 portas fecharam, só porque 3 portas fecharam. Ei, Silas Malafaia comenta que ele quebrou 10 vezes para então se estabelecer agora como um grande empresário. 10 vezes a porta se fechou para ele. Mas e agora? Quem é Silas Malafaia? É um dos homens que mais vende livro no Brasil. Por quê? Porque ele fez como José. Quando a porta fechou, ele foi para outra. E quando a outra fechou, ele foi para outra. E José está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque José entende que aquele que procura, encontra. Eu acho que eu já posso ir embora.
Aquele que procura, encontra. E nós precisamos entender que o que nós carregamos aqui, amado, é um Deus que abre porta, aonde não existe porta. E se a porta fechou, é o único que tem o poder para reabrir aquela porta. E se você parar, você não estará cumprindo a palavra de Deus que diz: aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Ele bateu, a porta abriu, mas disseram: está cheio. De novo, está cheio. Até que um vai dizer: a minha hospedaria está cheia, mas toda essa propriedade é minha. A hospedaria está cheia, mas toda essa propriedade é minha. Existe um lugar aonde os animais costumam ficar, que se você não se importar, pode ficar lá. Vou perguntar, a hospedaria estava cheia, era um grande problema, mas para o Deus que nós carregamos não é problema. Eu estou mostrando a você que as circunstâncias, que o problema não é problema para aquele que carrega, aquele que soluciona todos os problemas. Então o lugar não é o problema, aquilo que vai ocorrer no lugar não é o problema está em nós, em não procurarmos por aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas pastor, o Senhor não ordenou nada a José? Ordenou no coração dele como marido, de procurar um lugar viável para a sua esposa dar luz. Deus tem colocado no seu coração, só que você ignora aquilo que Deus colocou no seu coração como uma obrigação sua, empreendedor. Ô marido, ô esposa, Deus colocou. José só está cumprindo o papel de marido. Marido que ama a sua esposa, não quer ver ela sofrer, quer procurar o melhor para ela. A Bíblia diz que ele batia, a porta fechava, até que um disse: ó, há um lugar, curral, manjedoura lá. Pode ir lá, não tem animal não. Aceita? Aceita. Estou mostrando a você que o lugar não é o problema, porque é Deus quem envia. E se parece para você um problema, aquilo que está ocorrendo no lugar que Deus te enviou, também não é um problema. Porque o Deus que você carrega é solucionador de problema. A Bíblia diz que ela está onde? Na aonde? Por que ela está na manjedoura? Porque ela não recusou a oportunidade que Deus deu para ela. Esse é o seu problema. Você fixa os seus olhos só em um lugar, sendo que Deus está mostrando outro lugar, nesse mesmo lugar onde você está, se é que você entende. Você está olhando para a hospedaria, só que o que Deus tem preparado para você é na manjedoura. Está olhando para o grande, só que Deus está dizendo que eu tenho é o pequeno. Começa do pequeno que eu te coloco no grande. Não começa no grande não que eu te coloco no pequeno. Porque o lugar não é o problema. Aquilo que está acontecendo à sua volta não é o problema. Porque eu sou o Senhor que envio pessoas para o lugar que eu, Senhor, escolhi. Não pegaram não, Tiago? Eu sei que não pegou, questão assim. Vou descer. Psiu. Ele está em Belém, no lugar ordenado, da linhagem de Davi. As hospedarias estão fechadas. Um hospedeiro diz: tem um curral, tem uma manjedoura, quer ir para lá? Quero. Se é nós. Ah, não. Não é um lugar bem quisto, bem visto, agradável. Quem é que vai nesse lugar? Não é assim? Você é empreendedor. É porque você confia no ponto. Você não confia em Deus. Você confia no movimento de pessoas no lugar. É aqui que eu vou abrir o restaurante. É aqui que eu vou abrir não sei o quê. Deus está falando com você. Você não precisa de ponto. Você precisa de confiar e acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia, que o Senhor, meu Deus, eu choro, cara. Os pastores estão trabalhando e o Senhor vai enviar o anjo para falar com o pastor. Vai nascer. Nasceu o Messias. Sabe aonde ele está? Está numa manjedoura. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que ele envia
anjo para falar com as pessoas, aonde é o nascimento da sua empresa, do seu negócio. Ei, você não está entendendo, você não precisa de ponto, você precisa do direcionamento de Deus e da orientação de Deus. Segue as orientações de Deus, segue o direcionamento de Deus, que as pessoas vão lá. Aonde ele estava, na manjedoura. E a Bíblia diz que os anjos sabiam, os pastores sabiam, e os magos também sabiam. Sabe por quê? Porque Deus ordenou. Quem ordena cliente é Deus. Quem dá crescimento é Deus. Não é ponto de lugar nenhuma, é Deus quem dá. Aonde ele estava? Fala comigo, aonde ele estava? Em Belém, num curral. Lugar de vaca, cavalo, jegue, jumento, boi. Mas Deus sabia aonde estava. Está preocupando se A ou B sabe? O que você tem que preocupar é se Deus está sabendo que lá é o lugar aonde você escolheu para Ele ser glorificado. É na manjedoura. É no lugar pequeno que Deus é glorificado. É no lugar pequeno ou grande que Deus é glorificado. Preste atenção nisso. Os magos vão aonde? Na manjedoura. Os pastores vão aonde? Na manjedoura. E tem gente preocupando com o lugar. Ah, eu moro na favela. Nossa, eu moro na mansão. É na mansão que vai vir todo mundo. Ah, na favela ninguém vem porque tiro para cá, tiro para lá. E Deus está dizendo, quem é que manda? Quem é que governa? Quem é que direciona? Quem é que ordenou, está ordenando você abrir ou fechar? Se é Deus, não preocupe, porque Ele cuida de tudo. Menino nasceu, e sabe o que é que me agrada, pastor Tiago, pastor Zito? Que o menino nasceu no mundo espiritual, todos já sabiam, não pegaram. Quando uma coisa na terra nasce, no mundo espiritual já sabe há muito tempo. Porque primeiro é o espiritual, depois materializa. Antes de Deus fazer o homem, Deus já preparou tudo para o homem. Ei, está achando que é surpresa no mundo espiritual sua empresa? Não, Satanás já sabia que Deus ia te dar isso. Agora falta você acreditar nesse Deus, a qual Satanás estremece e treme diante da presença dele. Enquanto você está com medo dos demônios, eles se prostram diante do Senhor e diz assim, ó, por que viesse nos perturbar antes da hora? Até a hora para perturbar ele tem. Aí você fica lá com medão, sendo que Deus te ordenou, Deus te orientou, Deus te mostrou. A Bíblia diz que eles vão. Por quê? Porque o lugar não é. Pega essa. Todas as portas que fecham para nós têm o propósito de nos levar para a promessa de Deus. É lindo demais. Eu vou repetir, todas as portas que fecham para nós têm o propósito de nos levar para a promessa de Deus e o propósito de Deus. Ei, pare de reclamar das portas fechadas. Porta fechada não é derrota para nós. Porta fechada é direcionamento de Deus para uma nova porta. Me perdoe a expressão, seu reclamão, murmurador. Pare de reclamar daquilo que Deus tem orientado e ordenado sobre a sua vida. Só vê a porta fechada, mas não consegue ver o propósito de Deus através dessa porta fechada. A hospedaria estava fechada, pastor Edneia. Mas quem é maior? A porta fechada ou o propósito de Deus através da porta fechada? Ei, quem é maior? É o propósito de Deus sobre a porta fechada ou a porta fechada? É o propósito de Deus. Se porta fechada já é um propósito de Deus, imagina a porta aberta. Imagina a porta aberta. E ainda você não consegue compreender o que Deus tem preparado para a sua vida. Está murmurando, está reclamando, está questionando, esquecendo do propósito de Deus sobre a sua vida. O propósito de Deus é maior. É maior. Quando os hospedeiros
falavam para José que não tinha vaga, José não parou de procurar um lugar para Maria dar à luz o menino. Deus está dizendo, mesmo fechando portas, não pare de procurar pelo lugar que Deus preparou para você nascer, embora você não tenha ideia de qual é o lugar que Deus preparou. O lugar exato, mas não pare de procurar. Porta fechou, vai em outro lugar. Porta fechou até que Deus se mostre. Até que Deus use alguém para falar com você. Ei, meu lindo, olha o que diz a palavra do Senhor. Em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Esse é o problema da igreja de hoje. Ela esquece que Deus é antes de tudo. Quando o Senhor ordena, através do rei, mandar alistar todos, é Deus. É Deus já movendo. Olha aqui Isaías. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Em Jeremias 23, 5 diz, dias virão, declara o Senhor, e que levantarei para Davi um renovo justo. Ei, o Senhor já está dizendo, é lá da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que vai nascer o Messias, é lá. Você não entendeu? O que era aparentemente um problema, só foi um instrumento de Deus para levar Jesus a nascer no lugar da sua linhagem. Aí você fica vendo que o lugar é o problema. Não, o lugar não é o problema é que você não está conseguindo enxergar que Deus enviou você para esse lugar, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Ei, meu lindo, olha só a palavra. E sabe o que é que me alegra? Que quando vão no lugar aonde Jesus nasceu, eles não vão de mãos vazias. Aí você está preocupado com o lugar onde você nasceu, aonde está nascendo a sua empresa, aonde a sua empresa nasceu. A Bíblia diz que ele levou magos com presentes, incenso, mirra e ouro. Quem levou? Quem levou? Foi o fluxo de pessoas que passavam na manjedoura. Não, lá passava só animal. Era boi, era jumento. Talvez uma galinha ciscou para lá, ciscou para cá. Mas quem levou homens com dinheiro lá? E você está preocupado com o local. Quem envia pessoas com dinheiro para comprar aquilo que você vende é Deus. Não é sua habilidade, não, é Deus. Não é sua sabedoria, não, é Deus. Não é seu conhecimento, não, é Deus. Olha os magos, quem eram os magos na época? Pessoas importantes, ei. Deus leva pessoas importantes em lugares que para muitos é insignificante. Eu nem consigo falar isso de novo. Está gravado, está gravado. Está preocupado, Marceli? A casa não tem reboco. Nossa, você viu a parede da igreja? Está descascando. É Deus. É Deus, André, que leva pessoas importantes lá na sua oficina para ver o seu trabalho. É Deus que leva pessoas com mirra. Sabe o que é a mirra? A mirra representa, sabe o quê? Honra, autoridade, pessoa superior. Levaram mirra. O Senhor tem valor. Ei, levaram incenso. Sabe o que eles estão querendo dizer? Nós oramos tanto por esse dia. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você perde incenso, a oração do justo? Eles levaram incenso, estão dizendo, nós oramos por esse dia. E sabe o que eu quero acreditar? Que eles disseram, não somente oramos, mas pedimos para vivenciar esse dia. Quantos aqui oraram? Quantos aqui estão orando? E embora estejam orando, estão preocupados ainda com o local. Em Deus é Deus que ouve a oração. E não apenas ouve, mas também responde. Ele vai dizer, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. É menino, mas tem presente. Não entenderam. Pastor, comecei agora. Não tem como receber presente. Quem falou? É menino,
está na manjedoura, tem que ser pego no colo, mas tem ouro, tem mirra, tem incenso. Ei, começou agora, mas tem ouro, mas tem mirra e tem incenso. Eu vou repetir, começou agora, mas tem ouro, mas tem mirra, mas tem incenso. Se eu estivesse pregando no cemitério, o esqueleto ia levantar lá e... Glória! Estou dizendo, meu lindo. É porque você ainda não entendeu aquilo que Deus está falando com você. Aqui, nasceu agora, dá um exemplo. Tem alguns dias a sua empresa. Tem alguns dias o seu negócio. Aí você diz, eles dizem que é 1 ano. Eles dizem que é 2 anos. Eles dizem que é 3. Quantos dias tinha que o menino Jesus nasceu? Sabe por que na sua vida demora 1 ano, 2, 3? Porque você não confia na palavra de Deus, você confia naquilo que os outros estão dizendo. As experiências econômicas, só que Deus está mostrando. O menino nasceu e ele diz, está lá. Onde é que a lojinha dá tempo? É lá na igreja, que dia que abre? Só terça, quinta e domingo. Mas não abre segunda. Não, é só terça, quinta e domingo. Não, qual horário? É de 19 horas até 10 da noite só. Só. Não tem outro, não, é lá. Mas eu gostei daquela camisa, tem que ir lá. Eu gostei daquela, tem que ir lá. Não, é lá. Mas eu não concordo. Com todo respeito, estou pouco me importando se você concorda ou não. Eu estou fazendo aquilo que Deus ordenou. É por isso que você vem, compra, vai embora, compra, vai embora. Por quê? Não sou eu quem faço. Quem faz é... Já está chegando o momento do batismo. Quem é que fez isso aqui? Vocês importam de eu tirar o paletó? Eu estou de camiseta por baixo, porque eu transpiro muito. Posso tirar? Ninguém depois vai ficar falando que viu meu peitinho e não sei o que, não? Posso? Está gravando, hein? Conheço a igreja que tenho. Vixe, viu, Samuel? Obrigado pelo presente. Ganhei um presente do irmão da igreja, dá tempo, olha que monstro. Só que ele disse algo. Essa aí é diferente, essa é especial. Tá aqui, tá? Obrigado. Chegaram, entregaram a mirra, entregaram o incenso e o ouro. Só depois teve outra ordem para sair de lá. Vou perguntar, você recebeu já o ouro? Você recebeu já o incenso? Você já recebeu a mirra? Se não recebeu, fica quietinho lá, porque Deus vai enviar a pessoa para fazer tudo isso. Mas enquanto não receber, fica quietinho lá. Só sai de lá depois que receber, mesmo assim com a ordem de Deus e a orientação de Deus. Está aqui, ó. Eu para gravar nome, só Jesus. A Esther, Zé Maria está aí? Manda chamar. Manda chamar o Zé Maria. O Zé Maria é o cozinheiro. E a filha dele...